Esse é o brinquedo mais vendido na história, o cubo de Rubik, também conhecido como cubo mágico, que vendeu mais de 350 milhões de unidades e que tem muita matemática por trás. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e esse aqui é um robô de Lego que resolve o cubo de Rubik. O robô tem um sensor que lê as cores e vai mapeando o estado atual do cubo. Depois ele roda um programa que procura uma solução e aí o braço mecânico realiza os movimentos calculados pelo programa e resolve o cubo. Essa é uma forma muito maneira de resolver. Tem o lado mecânico da construção do Lego e também a parte da programação. O que o programa faz é procurar um algoritmo para resolver o cubo numa quantidade pequena de movimentos. Só que para encontrar esse algoritmo é um problema bem complicado, mas também bem interessante, e a forma como isso é feito envolve bastante matemática e é o assunto principal do vídeo de hoje. Mas, antes de mais nada, a gente precisa entender como o cubo funciona. O cubo mágico foi criado por um professor de arquitetura, Erno Rubik, e a intenção dele era mostrar para os seus alunos um objeto que pudesse melhorar a compreensão de espaços tridimensionais. Então, ele construiu o seu cubo mágico que tem faces que giram de forma independente. Só que ele rapidamente se deu conta de que isso também era um quebra-cabeças bem interessante. Você embaralha o cubo e tenta voltar ao estado original. Não é nada fácil. Quem já brincou com o cubo mágico sabe que esse é um desafio bastante difícil. O grande problema é que conforme você monta e continua mexendo no cubo, o seu progresso aparentemente desaparece, porque os novos movimentos que você faz perturbam as partes que você já montou. Como esse é um quebra-cabeças tridimensional, fica bem difícil de ir acompanhando tantas mudanças. Mas tem uma forma bem simples de montar o cubo, só que é preciso infringir a lei. Em vez de resolver de verdade, você solta as peças do cubo e depois remonta na posição correta. Soltar as peças faz com que a gente veja a estrutura do cubo, que é baseada num eixo fixo que contém a peça central de cada face. As demais peças é que deslizam, então não importa o movimento que você faça no cubo, as peças centrais nunca trocam de posição. Esse mecanismo simples e engenhoso é o que permite as faces se moverem de forma independente. Essa é a engenharia do negócio, e agora a gente vai para a matemática. O que torna o cubo tão complicado de resolver? Cada movimento no cubo é o giro de uma face, e você tem 3 formas diferentes de girar uma face: girar 1/4, metade ou 3/4. Como o cubo tem 6 faces, ao fazer um único movimento você tem 3 vezes 6, 18 formas diferentes de agir. Ou seja, existem 18 configurações diferentes do cubo que você pode atingir realizando um único movimento a partir do ponto onde você está agora. E é agora que começa a matemática. A primeira maneira matemática de pensar no cubo de Rubik é através de um grafo. Cada nó do grafo corresponde a um estado do cubo, e as arestas conectam 2 estados se for possível sair de um para o outro através de um movimento simples, que envolve apenas o giro de uma única face. Fazer um caminho nesse grafo é como realizar uma série de movimentos no cubo. Em cada nó, nós precisamos decidir qual dos 18 movimentos possíveis nós iremos realizar. Isso vai nos levar até um outro estado do cubo. Então, o que queremos saber é como encontrar um caminho que leve até o cubo resolvido. No vídeo sobre a origem da topologia, eu contei a história das pontes de Königsberg e falei sobre caminhos eulerianos, que é uma forma de você percorrer um grafo passando por todas as arestas uma única vez. E a condição para existir um caminho desse tipo é que todos os nós tenham um índice par, ou seja, um número par de arestas saindo de cada nó. E é isso justamente o que acontece aqui. No grafo do cubo, cada nó tem índice 18, já que temos 18 formas diferentes de realizar um movimento do cubo, e cada movimento atinge um estado diferente. Portanto, existe um caminho euleriano nesse grafo. Agora, pensa no que isso quer dizer. Isso significa que existe um algoritmo, uma sequência de movimentos que passa por todos os estados possíveis do cubo. Só que a matemática permite a gente fazer até melhor do que isso. Na verdade, existe um ciclo hamiltoniano no cubo, ou seja, existe uma forma de percorrer o grafo passando uma única vez por cada nó, e com um único movimento a mais você volta ao ponto de onde começou. Ou seja, existe um algoritmo, existe uma sequência de movimentos que garantidamente vai passar uma única vez por cada um dos estados do cubo. E aí vamos pensar de novo no que isso quer dizer. Isso significa que, teoricamente, para você resolver o cubo, você precisa de apenas um algoritmo. Não importa o quanto você embaralhou o cubo. Se você seguir exatamente a mesma sequência de movimentos desse algoritmo hamiltoniano, você vai passar por todos os estados possíveis do cubo, e um desses estados será justamente o cubo resolvido.
Então, se você conhece esse algoritmo, resolve qualquer cubo sempre da mesma forma. Isso é uma coisa realmente possível. Agora, esse algoritmo hamiltoniano tem um inconveniente. Como ele passa uma vez por cada posição, ele deve ser bem comprido. O número de passos desse algoritmo é o número de estados possíveis para o cubo mágico. Isso é um grande problema, porque existem 43 quintilhões de estados possíveis para o cubo de Rubik. Esse número é tão grande que se a gente pegasse um cubo desses arrumado em cada estado e empilhasse todos eles, a gente ia fazer uma torre com uma altura de 261 anos-luz. É bastante coisa. Então, é totalmente inviável usar um algoritmo hamiltoniano no cubo. Na prática, a gente faz de outra forma. Quando uma pessoa resolve o cubo, ela usa mais do que um algoritmo para fazer isso. Ela tem vários algoritmos diferentes que vão sendo executados resolvendo o cubo passo a passo. Por exemplo, eu resolvo o cubo com o método de iniciante que monta o cubo em basicamente 3 etapas, que é resolver a camada de cima, depois a do meio e depois a de baixo. Para fazer isso, eu uso uns 6 algoritmos diferentes, se eu não me engano. O algoritmo é uma sequência de movimentos pré-estabelecidos. Cada algoritmo tem uma função. Por exemplo, tem um que leva essa peça para cá sem mudar mais nada nas 2 primeiras camadas. Ou seja, os algoritmos servem para fazer certas permutações de peças sem perturbar o progresso que já foi feito anteriormente. E com isso fica relativamente fácil resolver o cubo. A questão é que métodos de iniciantes são bastante lentos. Leva uns 2 ou 3 minutos para resolver o cubo. O recordista mundial faz isso em 4 segundos. Tudo bem que ele leva 15 segundos só para examinar o cubo antes de mexer, então com certeza ele resolve em menos de 20 segundos. Resolver o cubo super rápido é uma coisa bem pirotécnica, as pessoas se impressionam com isso, mas do ponto de vista matemático, não é tão interessante assim. Existe uma outra modalidade de competição do cubo que, para mim, é a mais impressionante do ponto de vista matemático. Saca só. Os competidores recebem o cubo embaralhado e precisam escrever no papel a menor sequência de movimentos que eles conseguirem descobrir para resolver o cubo. Eles têm 1 hora para fazer isso. Se a sequência tiver mais do que 80 movimentos, o competidor está desclassificado. O método de iniciante que eu uso tipicamente requer mais de 100 movimentos para resolver o cubo, então ele não ia servir para essa competição. Um speedcuber, que resolve o cubo em poucos segundos, geralmente realiza entre 50 e 60 movimentos. E esse número também é muito alto para vencer na categoria de menor algoritmo. Achar o menor algoritmo possível para resolver uma posição do cubo é um problema matemático muito interessante. Um algoritmo assim é conhecido como algoritmo de Deus. E uma pergunta interessante que podemos fazer é qual o maior tamanho de um algoritmo de Deus no cubo. Esse tamanho é conhecido como o número de Deus. Ele é o menor número tal que qualquer posição do cubo pode ser resolvida com uma quantidade de movimentos menor ou igual a ele. A procura pelo número de Deus começou ainda nos anos 70 e só foi terminar em 2010, mais de 30 anos depois. Mas como os matemáticos descobrem uma coisa dessas? Eles começam provando limites para o número de Deus. Eles provam que ele tem que ser maior que um certo valor e também menor que o outro. E ao longo dos anos eles conseguem estreitar mais as possibilidades até chegar no mesmo limite, que é justamente o número de Deus. A primeira estimativa é mostrar que o número de Deus tem que ser maior ou igual a 16. Para entender isso, pensa no cubo resolvido. Cada movimento permite alcançar 18 posições diferentes, como a gente viu antes. Logo, 15 movimentos poderiam, no máximo, alcançar 18 elevado a 15 posições, o que dá 6 quintilhões de possibilidades. Como o cubo tem 43 quintilhões de posições diferentes, com certeza existem posições que não podem ser alcançadas com apenas 15 movimentos. Então, o número de Deus é certamente maior ou igual a 16. Um raciocínio parecido, mas que teve o cuidado de descontar as posições repetidas que podem aparecer, aumentou esse limite inferior do número de Deus para 18, no ano de 1980. E essa é uma estimativa muito boa, que só foi melhorar em 1995. Nesse ano, Michael Reed provou que uma posição muito especial do cubo, conhecida como super flip, não poderia ser resolvida em menos de 20 movimentos. Nessa posição, o cubo está com todas as peças no lugar correto, mas as peças de arestas estão todas com suas orientações invertidas. Daí, o número de Deus tem que ser pelo menos 20 por causa do super flip. Mas e os limites superiores? Esse lado da história é bem mais complicado. As primeiras estimativas olhavam para os piores casos que poderiam surgir dos algoritmos conhecidos para resolver o cubo. Assim, logo chegaram à conclusão de que o número de Deus era menor ou igual a 100. Qualquer cubo poderia ser resolvido em no máximo 100 movimentos.
Em 1981, o limite superior abaixou para 52, e a forma usada para descobrir isso envolve matemática e computação. Vamos falar sobre teoria de grupos. Um grupo é um conjunto de elementos com uma operação, que pega dois elementos e produz um outro elemento do cubo. Parece complicado, mas não é. Um exemplo de grupo são os números inteiros com a operação de somar, a coisa mais simples da matemática. A operação de um grupo tem que ter algumas propriedades. Primeiro, elemento neutro. No caso dos inteiros com a soma, 0 é o elemento neutro. 2 mais 0 dá 2. Segundo, elemento inverso. Para cada elemento existe o seu elemento inverso, que é aquele que combinado com ele na operação vai dar o elemento neutro. Menos 3 mais 3 dá 0. Terceiro, associatividade. Com os inteiros, A mais B mais C tem que dar a mesma coisa fazendo primeiro A mais B ou B mais C. Beleza, mas como que a gente encontra um grupo no cubo de Rubik? A gente faz isso olhando para os movimentos do cubo. Naquela competição de escrever a solução mais curta para o cubo, é importante todo mundo entender o que foi escrito. Então, existe uma convenção de notação para falar dos movimentos do cubo. É o seguinte. Primeiro, a gente identifica as faces com a primeira letra dos seus nomes em inglês. Right, left, up, down, front e back. Fazer o movimento R, right, é girar a face da direita por 1/4 no sentido horário. Um giro pela metade é R2. Um giro de 1/4 anti-horário é R-1. E para as outras faces é a mesma coisa. Então, se eu escrever a sequência R2, ela possui dois movimentos. Primeiro girar a face da direita por 1/4, depois a de cima por 2/4. Ao fazer isso, a gente obtém uma outra configuração do cubo. Pensa numa configuração válida qualquer do cubo. Para chegar nela, a gente embaralhou o cubo resolvido aplicando uma certa sequência de movimentos. Por exemplo, o superflip é U, R2, F, B, R, B2, R, U2, L, B2, R, U-, D-, R2, F, R-, L, B2, U2 e F2. Então, a gente pode usar essa sequência de movimentos para identificar o superflip. E para cada estado do cubo, existe uma sequência que vai chegar nesse estado. O grupo de Rubik é justamente o conjunto dessas sequências de movimentos. Mas, para ser um grupo, é preciso haver uma operação nesse conjunto. E a operação é justamente a composição dos movimentos. Por exemplo, a composição de R com U é RU, que corresponde a primeiro girar na direita e depois em cima. O elemento neutro do cubo é simplesmente não fazer nada. Qualquer movimento combinado com não fazer nada continua dando o mesmo movimento. O elemento inverso é simplesmente desfazer a sequência de trás para frente. Por exemplo, o inverso de RU é U-1, R-1. Agora presta atenção porque eu vou falar a coisa mais importante de toda essa história, a noção de subgrupo. Um subgrupo é simplesmente um grupo que mora dentro do grupo original. Nos inteiros com a soma, um exemplo de subgrupo é o conjunto dos números pares. O elemento neutro 0 está lá. A soma de dois pares sempre dá par, e o inverso de um par pela soma também é par. A estimativa superior de 52 movimentos para o número de Deus veio graças à utilização de subgrupos. Isso foi feito por Thistlethwaite. Para entender o que ele fez, a gente tem que pensar primeiro no que significa um subgrupo do grupo de Rubik. Como esse grupo é formado pelo total de movimentos do cubo, um subgrupo vai ser um conjunto menor de movimentos. Ou seja, um subgrupo significa que alguns movimentos não são permitidos, porque eles não estão no subgrupo. Por exemplo, se eu proibir qualquer movimento a não ser girar as faces de cima e de baixo, o ID, eu tenho um subgrupo. Ele é bem pequeno, mas dentro desse subgrupo existe um outro, por exemplo, se a gente só permitir movimentos da face de cima. Conforme vamos restringindo mais e mais, a gente obtém uma cadeia de subgrupos que ficam cada vez menores. Isso parece muito abstrato, mas é exatamente através de uma cadeia de subgrupos que os algoritmos humanos resolvem o cubo. Por exemplo, no caso do método iniciante, o primeiro subgrupo é o conjunto dos movimentos que preservam a primeira camada inalterada. A primeira missão é justamente montar a primeira camada. Uma vez nesse estágio, só usamos algoritmos que estão nesse subgrupo, ou seja, são sequências de movimentos que não perturbam a primeira camada ao final da sua execução. Com esses algoritmos, buscamos avançar para o próximo subgrupo, montando a camada do meio. O segundo subgrupo é justamente o que preserva a primeira e a segunda camadas. Novamente, usamos algoritmos desse subgrupo, que não perturbam o trabalho já feito nas camadas de cima, para tentar chegar no terceiro e último subgrupo, que é o do elemento neutro, ou seja, nada mais pode ser feito e o cubo está resolvido. A ideia de Thistlethwaite foi utilizar uma outra cadeia de subgrupos. A cadeia dele é menos óbvia visualmente, mas tem a vantagem de permitir uma transição muito mais rápida de um subgrupo para o outro. É o seguinte,
Começamos com o grupo original, que é gerado pelos movimentos das 6 faces sem nenhuma restrição, L, R, F, B, U e D. O primeiro subgrupo é gerado pelos movimentos L, R, F, B, U2 e D2, ou seja, quase como antes, mas a diferença é que agora temos a restrição de só podermos girar as faces de cima e de baixo pela metade, e não mais por 1/4. O segundo subgrupo da cadeia é gerado por L, R, F2, B2, U2 e D2. Além da restrição de antes, agora também só podemos girar a face de frente e de trás pela metade. O terceiro subgrupo é tudo ao quadrado, ou seja, só podemos girar qualquer face pela metade. O quarto e último subgrupo é o elemento neutro sozinho, ou seja, não podemos mais fazer nada. Com essa estrutura, TSF-Weight começou a procurar forma de sair de um subgrupo para o outro. No começo ele tem liberdade total de movimentos, até que chega numa certa etapa, o primeiro subgrupo. Dali para frente, ele restringe os movimentos permitidos para chegar em outra etapa, outro subgrupo. Depois restringe mais e continua assim, até as restrições serem tão fortes que nenhum movimento mais é permitido. Mas, nesse ponto, o cubo já vai estar resolvido. O grande lance dos subgrupos de TSF-Weight é que os espaços de transição, ou seja, de movimentos que levam de um subgrupo para o outro, são muito menores que o total de 43 quintilhões de movimentos possíveis. E também são muito menores do que no caso do método iniciante, por exemplo. Assim, se tornou viável computacionalmente realizar uma procura para encontrar algoritmos eficientes nesses espaços de transição que levam de um subgrupo até o outro. TSF-Weight pegou o pior caso em cada transição e provou então que o total de movimentos para resolver qualquer cubo através do método dele era de 52 movimentos. Daí, o número de Deus tinha que ser menor ou igual a 52. O mais curioso de uma solução do cubo pelo método de TSF-Weight é que ela não dá nenhuma impressão de que vai dar certo até chegar bem perto do final. Visualmente parece não estar acontecendo nenhum progresso. Seria como alguém subiu o Everest encoberto com neblina e só avistar o topo faltando uns poucos metros para chegar. Talvez por isso o método dele supere os métodos humanos. A nossa necessidade de ter que enxergar claramente um progresso na resolução limita a nossa escolha de subgrupos a conjuntos que não são tão propícios para buscar soluções curtas para resolver o cubo. Isso, aliás, é o que torna a competição para encontrar a solução mais curta tão difícil. Nos anos 90, o método de Kossiemba enxugou os subgrupos de TSF-Weight para apenas 2 e introduziu novas formas de realizar as buscas computacionais. Como resultado, os limites superiores foram sendo reduzidos até que em 2010, Rokicki, Kossiemba, Davidson e Daft-Wright provaram que era possível resolver qualquer estado do cubo com 20 ou menos movimentos. Eles fizeram isso usando uma prova assistida por computador, ou seja, uma parte da demonstração envolve cálculos feitos por computadores. Eles partiram da mesma ideia de subgrupos encaixados do método de Kossiemba, que enxugava o método de TSF-Weight para 2 subgrupos. Eles usaram argumentos inteligentes de simetria para reduzir drasticamente a contagem de casos nos espaços de transição de subgrupos. Mesmo assim, isso ainda não tornava computacionalmente viável procurar uma solução ótima de cada configuração possível, ou seja, o algoritmo mais curto para resolver cada posição do cubo. Só que o objetivo deles era encontrar o número de Deus. Como eles já sabiam, graças ao Superflip, que esse número tinha que ser pelo menos 20, ao invés de buscar a melhor solução possível, eles só precisavam encontrar uma solução com no máximo 20 movimentos para cada estado do cubo. Essa diferença tornou o problema viável computacionalmente, pelo menos para os supercomputadores do Google. O Google foi fundado por nerds, então eles adoram utilizar os seus recursos para apoiar projetos legais como esse. O Google emprestou seu monstruoso poder computacional aos pesquisadores para efetuar cálculos sem parar durante algumas semanas. Sem a ajuda do Google, levariam mais de 30 anos usando um computador comum. No fim, eles conseguiram concluir todos os cálculos e provaram que qualquer posição do cubo podia ser resolvida com no máximo 20 movimentos. Ou seja, o limite superior para o número de Deus era 20, igual ao inferior. Logo, o número de Deus era 20. A maior sequência ótima de movimentos para resolver o cubo é 20, e a posição mais difícil é justamente o Superflip. O Superflip requer todos esses 20 movimentos. O problema do número de Deus, depois de 30 anos, foi finalmente resolvido. Por sinal, o robô Lego resolveu o Superflip com 26 movimentos, então ele não é um algoritmo de Deus. Aliás, até hoje, não existe um algoritmo de Deus implementado que sempre consiga achar a menor sequência possível para qualquer posição do cubo. Outra coisa que ainda não existe é o algoritmo do diabo. No começo do vídeo eu falei sobre o ciclo hamiltoniano,
que era uma sequência de movimentos que era capaz de resolver da mesma forma qualquer posição do cubo. O algoritmo do diabo é a sequência mais curta com essa propriedade, ou seja, o algoritmo que, conforme vamos repetindo ele sem parar, eventualmente ele chega na solução independentemente do estado de partida. É só seguir ele às cegas que sempre vai dar certo. Descobrir o algoritmo do diabo é um problema computacionalmente muito mais complexo que o problema do algoritmo de Deus. E o número do diabo é o tamanho do algoritmo do diabo, ou seja, quantos movimentos ele possui. Esses são problemas sem solução. E até onde eu sei, estamos muito distantes de conseguir resolver. É realmente uma coisa do capeta. Falando nisso, tem muita gente que também acha que cálculo é coisa do capeta. E para entender por que essa matéria reprova tanto e o que nós podemos fazer para mudar isso, é só clicar aqui. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até breve.